E hoje o Dr. Maurício Ramos vai, como tema, vai falar sobre a perda. E hoje nós estaremos aqui conversando com ele, que já vou convidá-lo a estar com a gente aqui, a se apresentar, para poder falar com vocês sobre esse assunto que está trazendo uma tristeza muito grande a todas as pessoas, porque a cada momento no Brasil e no mundo se perde entes queridos, se perde pessoas importantes, pessoas famosas, pessoas que estão aí em atividade por essa doença, digamos, maldita que veio assolar a humanidade nessa pandemia. Então, gente, nós queremos agradecer essa audiência de vocês. Eu peço que você compartilhe a nossa live, que você curta a nossa página, e quando você estiver no YouTube também, que depois desse trabalho, nós vamos para o YouTube e ficar no Facebook. Nós queremos aqui chamar o Dr. Maurício Ramos para poder cumprimentar vocês e nós começarmos a conversar aqui sobre este assunto que é importante. É um assunto assim delicado, mas é importante. Boa tarde, Dr. Maurício Ramos. Boa tarde, Célio. Boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês aqui. Já fazia um tempinho, né, que a gente não participava, mas aqui estamos para poder somar os aprendizados, né, e crescermos aí intelectualmente e emocionalmente também. Pois é, e hoje nós vamos, esse assunto é um assunto que ele é um pouco delicado, né, porque ninguém gosta de falar sobre o assunto, digamos assim, da perda através da morte, né, então é um assunto que, né, muitas pessoas não gostam nem de falar sobre isso, né. Sim, é quase que um tabu ainda, né, para as pessoas aprenderem a lidar com essa questão de estar sozinho, de estar sem as pessoas que amam do lado e saber que a sua existência um dia vai ser ali findada. Mas eu penso que é um assunto que todos nós precisaríamos trabalhar melhor, porque de certa forma a vida ela precisa continuar. Os ensinos, né, que nós trazemos de quem nós gostamos também, ele se dá através da nossa vida. E eu penso que é um assunto muito atual e assim, é importante a gente refletir sobre esse tema. Sobre esse tema vem aquela questão da negação em relação à perda, né? O que seria o estágio da negação do luto, propriamente dito assim, pastor? Ou doutor? Certo. Existem vários estudos, né, onde os especialistas eles colocaram que existem 4 estágios que a pessoa ela passa durante o processo, né, de luto. E um deles é a negação. A negação é como se o cérebro entrasse num estado de choque para preparar a pessoa para poder lidar com aquela situação. Então, a primeira coisa que acontece é a pessoa negar aquela realidade. É acreditar que aquilo é um sonho, que não está acontecendo. Alguns até falam, não, você está brincando, né? Não é possível isso aí, isso é uma brincadeira. Não pode ser verdade, né? Então a negação é o primeiro estágio para a pessoa aguentar o impacto, né, da dor da perda, da dor emocional. Então a pessoa não aceita em primeiro momento aquela realidade, de que aquela pessoa ela não vai mais voltar, de que ela se foi. E a gente chama como se fosse um tipo de mecanismo de defesa, porque realmente é um golpe muito duro, né? Você tem uma pessoa que você gosta, que você ama há tantos anos ao seu lado e em outro momento a pessoa não estar mais ali perto de você. Então a pessoa ela nega a realidade. Na verdade assim, a morte ela não manda recado, né? Quando você tem uma situação em que a pessoa está enferma e que está numa situação já, digamos assim, avançada de uma certa doença, tipo um câncer, algo assim, então a pessoa se prepara. Mas a morte que acontece, tipo, como, digamos assim, de uma hora para outra, essa aí, digamos assim, a negação para essa informação, ela é fatal. A pessoa realmente, ela diz, não pode ser, não aconteceu, e ela na cabeça dele quer que seja uma mentira que seja contada para ela, né? Sim, ela preferia que fosse uma mentira, para não ter que lidar. E acredita, não, a pessoa vai voltar, né? A pessoa ela vai bater a porta, né? Ela vai chegar aqui e aí a pessoa vai caindo em si, conforme vai passando as horas, né? Em alguns casos até dia. E a pessoa, não, realmente aconteceu mesmo essa situação, a perda. E nesse momento,
a pessoa psicologicamente ela passa, digamos assim, para que ela, como disse, né, como ela está negando essa situação, ela tenta barganhar alguma situação com alguém, ou com o próprio Deus mesmo, né, criar uma que possa, né, porque assim, talvez a mente da pessoa crie assim, Jesus ressuscitou, pode ressuscitar essa outra pessoa também. Então, existe algo assim psicologicamente que passa pela cabeça das pessoas? Sim, a palavra barganha, né, uma outra tradução é algum tipo de negociação. E aí as pessoas nesse estágio, elas buscam negociar com Deus a questão de uma ressurreição. Às vezes, se a pessoa está praticamente em fase terminal, uma negociação, se o Senhor curar essa pessoa, eu vou fazer isso. Daí tem as promessas que a pessoa faz, que vai pagar, né? E, enfim, ela busca ali uma barganha para que Deus ele intervenha e tente salvar a vida da pessoa. E essa barganha, às vezes, ela até vai na questão médica, né? O pessoal da saúde conversa com o médico, eu pago o que for preciso, né? Dinheiro não vai ser o problema, só salva minha mãe, salva meu marido, salva meu filho, enfim, com os enfermeiros. Então é a barganha, né? Que a pessoa ela tenta negociar para conseguir que a pessoa não venha a óbito, né? Em alguns casos até vem na óbito, a pessoa ainda tenta falar, não, faz alguma coisa, traz de volta, né? Eu sei. O desespero é tão grande que às vezes até o raciocínio não funciona ali naquela hora. Pois é, mas aí é aquele detalhe, em relação à realidade, essa realidade a pessoa tem que aceitar. Essa é a situação. Ela precisa, só que isso leva um certo tempo e a gente tem que aceitar o tempo da pessoa. Né, a fase de aceitação, ela precisa chegar nessa, mas geralmente é a última fase da experiência da morte, né? Então a gente também não pode pressionar ou querer forçar muita pessoa, porque às vezes o cérebro dela, emocionalmente, ela não tem condição ainda de aceitar. Isso vai levar um certo tempo para ela. Sei. Aí nesse ponto aí, se conforme o psicológico da pessoa está, aí pode ter uma depressão, pode dar uma depressão na pessoa, ela pode ter problemas em relação a isso aí. Sim, embora na questão desse estudo, né, essa depressão em si, a gente tem a fase da depressão. Não é uma depressão propriamente dita. Eu vou explicar um pouco melhor. Né, nós temos a depressão reativa, que é aquela depressão que ela já passa para um outro estágio. É um outro estágio. É a questão do que vai ser a minha vida agora, que envolve a questão da perda do emprego, né, ou da pessoa que não tem condição de voltar a trabalhar, ou de quem sustentava a casa. Então vem um compromisso, né, como que vai ficar a minha subsistência, o que eu vou fazer daqui para frente, né? Tem a perda também no âmbito familiar. Então a família ela tem que fazer uma dinâmica totalmente diferente. Né, aqueles filhos, ou aquele filho que talvez era um pouquinho mais protegido, já um adolescente, às vezes já tem que precisar sair para ajudar a família para trabalhar, tem que ter mais independência, né? A questão daquela segurança, aquele mimo que os filhos tinham já não dá para ter mais, pela falta de uma das figuras. Então, há também a depressão reativa, ela passa por essa mudança no papel familiar, de todos os membros da família. E aí, dada essa questão da depressão, nós também temos a depressão já preparatória, que é onde a pessoa ela fica um tempo em silêncio, um tempo sozinha, mas ela já começa a refletir, né, como que vai se organizar a vida daqui para frente. Essa já é uma fase onde ela está começando a administrar, querer superar essa perda, né? Eu sei. E hoje em dia, essa situação de perda, ela está assim, constante, né? Tanto que você vê hoje no Brasil, né, mais de 4.000 pessoas por dia estão morrendo em relação a essa doença, né, essa pandemia. E fora isso aí, esses números eles estão mostrando só da pandemia, estão esquecendo até os outros números normais, das mortes naturais, acidentes e tudo mais, a não ser que eles estão jogando uma coisa só. Então, mas não vem ao caso aqui. O que vem ao caso é o assunto que nós estamos aqui falando. E isso está acontecendo com uma frequência muito maior.
e pessoas estão perdendo entes da família até em quantidade, digamos assim, mais de um, às vezes por vez, ou um depois o outro. Então isso aí cria uma situação para quem fica, né? Sim, acaba aumentando muito o medo, né? A sensação de insegurança, de ansiedade, né? Já é difícil você perder um membro. Imagine você perder 2, 3 membros, né, de uma mesma família. A superação leva muito mais tempo. E alguns vão levar sequelas a vida toda, porque é uma mexida muito grande no cenário familiar, né? Então, assim, eu diria que essa nova cepa, né, ela veio de uma forma muito mais agressiva. E aí, dada essa situação, todo mundo está tendo mais dificuldade de poder lidar com isso, né? Sim. Eu tô com dificuldade aqui de aparecer as pessoas no meu... Não está mostrando as pessoas que estão participando. Tem pessoas aqui que estão assistindo a gente, mas eu não estou conseguindo verificar. Mas vocês mandem as mensagens que nós vamos aqui achar uma maneira de falar, de passar para vocês. E também, se tiver alguma pergunta para fazer para o Dr. Maurício Ramos, nós estaremos aqui fazendo as perguntas que vocês tiverem para fazer, tá joia? E nós vamos agora um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco vamos voltar falando. Você que chegou agora, nós estamos conversando sobre o luto, sobre a perda. E o Dr. Maurício Ramos está dizendo, né, sobre esse assunto, está explanando sobre esse assunto. E você que queira saber um pouquinho mais, você, durante o intervalo, faça a sua pergunta que eu estarei aqui passando para o Dr. Maurício Ramos. Daqui a pouco voltaremos. Faz que nem eu, assina um plano Interligue. Aproveita, são planos de até 100 mega de velocidade. Porque não adianta nada essa surra de lives, filmes e séries se você não tem uma internet bombando, né? Interligue, você conectado. Talvez você até pense que aumentar o condicionamento físico, fortalecer a musculatura corporal, melhorar o aprendizado e a disciplina, retardar o envelhecimento e melhorar a autoestima seja um processo extremamente difícil. Saiba que todos esses benefícios e muitos outros podem ser adquiridos com a prática da dança. E no estúdio de dança Ivone Oliveira, você tem aulas de dança nos estilos balé fitness, balé clássico, step e aerohit, num ambiente exclusivamente feminino. Ligue 99213 5062. Estúdio de Dança Ivone Oliveira, Rua Rui Barbosa Centro, fone WhatsApp 99213 5062. Ok, estamos de volta na nossa live do programa Variação. Você que está assistindo a gente, compartilhe esse nosso link com as outras pessoas, com seus amigos, para que eles possam participar aqui dessa live que estamos fazendo aqui com o Dr. Maurício Ramos, falando hoje sobre a perda, sobre como se preparar para o luto, porque nós sabemos que a única certeza que nós temos na nossa vida é que um dia nós teremos que partir para que possamos seguir nossos planos, né, nos nossos planos astrais, que também não é o nosso assunto nesse momento. Mas assim, o Dr. Maurício Ramos, ele estava conversando com a gente sobre a situação de perda. E, doutor, nesse momento difícil em que todo mundo está passando, qual a forma de aliviar essa dor quando você perde um ente querido, uma pessoa da família, uma pessoa muito conhecida? O que fazer para aliviar essa dor, para poder amenizar essa dor? Eu gostei muito da ênfase de aliviar e amenizar, porque de fato não dá para tirar, né, a dor. Eu penso que a primeira questão é a pessoa, com o tempo, né, que nem eu falei, não é fácil, mas ela aceitar essa nova realidade que ela está e ela ter um grupo de apoio. Então é importante que neste momento a família esteja junto, os parentes, os amigos, se ela frequenta algum grupo religioso, né, as pessoas da igreja estejam visitando, para que de certa forma ela se sinta apoiada, ela se sinta abraçada, ela se sinta querida, ela se sinta que pode contar com algumas pessoas. Então isso é uma forma de aliviar, é permitir que a pessoa converse,
que a pessoa fale sobre o assunto, não importa se já falou 2, 3 vezes, mas ela tem que colocar tudo para fora, né? É importante também se permitir sofrer, né? Se você é uma das pessoas que está assistindo e você perdeu, então se permita sofrer, chorar, ficar triste. Isso faz parte do processo, né? Essa questão de fingir que está tudo bem, eu sou forte. Aí muitas pessoas não vivem da forma adequada o luto e ela acaba tendo um problema mais para frente, porque ela não se permitiu ali estar nesse momento, né, de tristeza, de lamentação mesmo, de saudade. Eu diria que uma das formas é a pessoa não ter vergonha, né, expressar mesmo a questão do luto e ter ali um ombro, alguém com quem ela possa contar. A parte espiritual, a gente percebe que as pessoas que têm um apoio espiritual através da oração, através da Bíblia, de uma palavra, de um amigo, acaba ajudando. É bem verdade que às vezes no começo algumas pessoas não conseguem esse contato espiritual, porque a dor é tão grande que às vezes vem o desejo da gente culpar a Deus, né? Quando a gente perde uma pessoa que a gente ama, sabe por que Deus ele não fez nada? Por Deus não salvou essa pessoa tão boa, essa pessoa que era tão importante para mim? E essa é uma pergunta muito difícil de responder. E às vezes a gente questiona o amor de Deus. Mas eu penso que em algum momento, eu espero, né, que Deus ele traga paz e traga alguma resposta, né? O fato é que ele é maior do que nós e nós não temos como ir contra, né, a permissão dele. Mas assim, eu percebo que as pessoas que depois disso buscam apoio espiritual, elas conseguem também lidar melhor com essa parte. E em alguns casos a pessoa tinha uma ligação tão grande que o apoio profissional, né, o apoio psicológico, ele também acaba ajudando a pessoa a ajustar as suas emoções, a viver da forma mais adequada esse luto, e aí ela consegue sair mais rápido também deste processo. Essa questão da negação, não do luto, mas a negação ao plano superior, digamos, a negação a Deus, né, por culpá-lo, tem um fato que aconteceu, doutor, há uns meses atrás, em que um piloto, não sei se você já viu essa matéria, essa agora na internet, o piloto lá de Manaus caiu na selva amazônica, né, ali perto de Monte Alegre, uma coisa, não lembro bem o local, e ele, na história de vida dele, ele tinha culpado a Deus porque ele perdeu o pai dele. E a família era religiosa e ele não quis mais saber de religião, de nada. E ele caiu no meio da selva. Ele passou quase 40 dias. E ele conta a história dele, que se ele não tivesse apegado a Deus, ele não tinha sobrevivido. Ele passou a ter um contato, ele passou a sentir Deus nesse momento, e ele passou a ter um contato, e aí ele disse que ele trouxe Deus para perto dele. E foi o que salvou ele, né, no relato dele. Então, você vê uma situação, né? A pessoa nega por uma força interior, mas quando chega um determinado momento, ele acaba se reencontrando de novo com Deus. Sim. Às vezes nessa fase da negação que eu coloquei, a pessoa não tem uma condição, porque ela está revoltada com a perda, ela está muito chateada, né? E às vezes nesse momento ela não consegue ter esse contato espiritual, mas passa um pouco do tempo, ela já evolui um pouco a fase dela, e aí essa questão espiritual ajuda muito mais a pessoa a lidar com o futuro, né, com os projetos, enfim. Eu sei. E em relação, por exemplo, muita gente não gosta de quando falece alguém da família, não gosta de levar as crianças, não gosta de apresentar as crianças para a situação, não gosta de apresentar a morte para a criança, né? Não gosta de mostrar aquela pessoa que era querida da criança, assim. Então, essa situação, qual o procedimento se fazer com a criança num momento difícil desse? Os pais têm que avaliar bem a situação, porque assim, por que será que a nossa sociedade ela tem tanta dificuldade em lidar com a morte, né? Possivelmente, culturalmente falando, talvez aí está parte da dificuldade. Como para a criança é apresentado muito tardiamente o contato com essa realidade,
quando ela cresce, né, vira um adolescente ou um adulto, ela tem muito mais dificuldade de lidar com isso, porque ela sempre foi muito protegida dessa dor emocional. Então ela tem mais dificuldade para elaborar as perdas que ela vai estar tendo ao longo do caminho. Então, assim, dependendo da idade da criança, do contexto, do grau de assimilação dela de algumas situações, a gente pode, né, sim, tá levando a criança, explicando o processo da vida, né, para que ela vá entendendo esse tipo de realidade. E de certa forma ela vai se preparando para as coisas, os problemas que ela vai enfrentar no meio do caminho dela, no meio da vida. Assim como é natural a vida, a morte também acabou sendo um fator natural. E a gente, quanto mais cedo a gente poder entender essa situação, melhor a gente vai conseguir lidar. Não quer dizer que não vai doer, mas eu diria que a gente pode administrar de uma forma mais assertiva. Né, sem um desespero, sem uma desesperança, sem querer que a tua vida continue, porque você perdeu uma pessoa que você ama. Então fica um pouco mais fácil da gente viver com esse tipo de aprendizado. Então, assim, eu penso que em determinada idade os pais podem avaliar e às vezes levar a criança, né, e conversar com ela mais ou menos sobre o que vai acontecer, explicar para ela direitinho, e aí ela já vai entendendo um pouquinho mais essa questão de vida, desenvolvimento e morte. Não sei se eu vou dizer que é uma situação, mas assim, a criança, ela desde cedo ter animais de estimação, que você sabe que animais de estimação eles duram pouco, muitas vezes, né? Acontece justamente, né, perda de animais assim, de uma hora para outra e tudo mais. Isso ajuda a criança a conviver com isso? Eu penso que sim, tem a questão do aprendizado, né? Ela acaba tendo a primeira experiência dela de perda com os animais. Ela ajuda não só nessa questão, mas emocionalmente, a questão de habilidade, de carinho, de várias formas ajuda, né? Mas nesse ponto acaba ajudando, né? É claro que é uma dor muito forte, porque a criança ela se apega bastante, né? Aquele companheirinho, geralmente são os cachorros, né? Os cães. Mas eu penso que pode facilitar sim, já é um começo para ela poder lidar com isso, né? Sim. Nós queremos aqui agradecer a você que está assistindo a nossa live. Nós temos aqui muitas pessoas aqui acompanhando. E esse, doutor, é o nosso recomeço, digamos assim, né? Nós tivemos uma parada, né? Depois nós vamos sentar e verificar se nós vamos fazer semanal ou quinzenal essa nossa live, com assuntos importantes para que você possa ter o conhecimento da área da psicologia, para que possa entender sobre muitas coisas que acontecem, né, que às vezes as pessoas não sabem por que acontecem, e a psicologia ela ajuda as pessoas a entender isso, né, doutor? Nós queremos agradecer aqui a Maria Cavalcante, a Elisete Silva, a Maísa Cavalcante também, um grande abraço a Maísa Cavalcante, nossa parceira aqui da TV Vale do Urará, a Anne Cleia Freitas assistindo a gente, a Elisete Silva, Chaga Ferreira, a Lailson Souza, temos também a Eronita Trevisão aqui com a gente, o Michael Júnior, Vitor Castro, muito obrigado, gente, por participar, a Neide Barbosa Lacerda, e também nós temos a Janaína Rodrigues, Isael Carvalho, a Janaína deu boa tarde pra gente, boa tarde pra você, e nós temos o Max Almeida também acompanhando a gente aqui na nossa live do programa Variação, e hoje nós estamos aqui mais uma vez com o Dr. Maurício Ramos, falando sobre um assunto que é a perda de um ente querido, sobre como encarar o luto. Então, gente, nós vamos aqui rapidinho, ao intervalo comercial rapidinho, daqui a pouco vamos voltar mais uma vez aqui com o Dr. Maurício Ramos para falar sobre esse assunto. Quer viajar com conforto e segurança? Lhe apresentamos a empresa Cotaite, que conta com micro-ônibus novos e climatizados, rotas para Marabá,
Novo Repartimento, Maracajá, Pacajá, Anapu, Altamira, Brasil Novo, Medicilândia, Uruará, Placas, Rurópolis, Santarém e Itaituba. A Cotite também conta com conexões para Goiânia, Araguaína, Araguantins, Imperatriz, Novo Progresso, Mato Grosso, Belém, São Paulo, Rio de Janeiro, Maranhão, Teresina e muito mais. E se você tiver encomenda para despachar, a Cotite leva com toda segurança. Para mais informações, fale com a agente Clécia. Ligue 93 991 39 9389 ou 99188 3369. Informamos aos nossos clientes que estão os atendendo 24 horas. Temos mais um horário, diretamente a Santarém, passando em Uruará, às 22 horas e às 19 horas, diretamente a Altamira, com conexão para Marabá e demais cidades. Tenha uma viagem tranquila e confortável com a Cotite. Sua viagem com conforto e segurança. Que todo mundo ama navegar na internet, isso nós já sabemos. Ficar conectado, ver filmes, séries e games rodando sem travar, para uns é um sonho, mas para aqueles que têm Interlig, é realidade. Na Interlig você tem internet a partir de 200 MB por R$ 129,90, mais fone fixo ilimitado. Tem a melhor internet de todos os tempos. Destrave e viva essa realidade. Interlig, te deixando mais perto de tudo que você ama. Pois é, estamos aqui de volta. Essa é a live do programa Variação na TV Vale do Uruará, pela página do Facebook, e depois você também pode assistir no YouTube. Também essa live, ela depois é gravada e ela vai para o canal 11 a partir das 2 horas da tarde. A nossa programação local no canal 11 na TV Vale do Uruará, você também pode assistir através do seu televisor. E nós estamos aqui hoje. O assunto, o tema é como encarar o luto. E esse tema, ele, como nós dissemos desde o início, ele passou a ser algo mais forte, porque temos aí essas perdas diárias praticamente, né? Não só no município, ainda bem que o nosso município diminuiu um pouquinho essa situação, mas no Brasil ainda continua acontecendo. Esse mês de março, particularmente aqui em Uruará, ele teve perdas muito grandes, né? Foi um mês difícil para a nossa cidade aqui. E eu penso, né, que de certa forma todos nós somos atingidos, porque muitos pioneiros, né, pessoas bem conhecidas se foram. Isso vai aumentando o grau de insegurança, de medo, né? E não é fácil lidar com isso. Agora, algo que eu gostaria de colocar nesse discurso correlacionado à morte às vezes vem uma pergunta, né? Quanto tempo geralmente dura o luto? Até onde é normal o sofrimento, até onde eu tenho que começar a me preocupar, né, comigo ou com alguém que eu gosto, com alguém próximo de mim. Não é algo exato, exatamente essa situação do tempo, mas assim, na média, dependendo do vínculo que a pessoa tenha, é de pelo menos 1 ano ela ainda ficar um pouco abatida com relação a algumas situações, a estar em público, né? Até a vida social dela de volta, a questão também do trabalho, as dificuldades. Tem gente que leva mais tempo, tem alguns que levam menos tempo para poder reorganizar a sua vida, né? Agora o problema é a intensidade, né? Se a pessoa ela apresenta o processo de luto e há dias, semanas, ela só quer ficar isolada, ela só quer ficar chorando, ela não quer ver ninguém. Ela tem discursos de que eu deveria partir com ele, né? A vida sem essa pessoa não tem sentido, não tem graça. Então, talvez é o momento da gente começar a se preocupar e, às vezes, buscar uma ajuda, né, médica, psicológica, para estar ajudando a pessoa. Mas, assim, cada um tem o seu momento. E, dependendo da profundidade do vínculo, às vezes, alguns levam mais tempo do que outros para poder superar essa perda. Nós queremos agradecer aqui, daqui a pouco vou continuar a pergunta, a Gepsione Parcianello, ela diz que é muito bom esse assunto. Evaci Jesus também com a gente, o Neilson Araújo acompanhando, Elias Lourenço também, Osmarina Rodrigues, Dileuza Silva,
são as pessoas que estão aqui acompanhando. Eu já falei também o nome das outras pessoas, né, que acompanharam a gente. Eu queria agradecer muito você por estar acompanhando a nossa live, participando da nossa live. Você pode mandar, através desse telefone que está na tela, sugestões de assunto, de temas que a gente possa conversar aqui com o Dr. Maurício Ramos, para que a gente possa explicar melhor sobre esses assuntos. Então, nós queremos agradecer muito a sua audiência mesmo, porque é vocês que fazem acontecer esse programa e que nos dá a condição de levar a informação de volta para vocês. Então, isso é importante demais e nós agradecemos mesmo. Por isso que eu sempre repito essa situação. E compartilhe a nossa live. Compartilhe com seus amigos. Vá lá e curta a página. Se você ainda não curtiu nossa página, vá lá naquele positivinho azul e curta lá a nossa página da TV Vale do Uruará, e nós agradecemos muito mesmo. Então, doutor, o que eu falo é assim, em relação ao luto e a pessoa não esquecer isso já depois de 10 anos, de 20 anos que aconteceu. E a pessoa sempre lembra, mas ele lembra somente, digamos assim, de 2, 3 parentes, assim, mas lembra frequentemente. Isso é normal? O que acontece com a pessoa quando acontece isso? Lembra da perda de 2, 3 parentes? Sempre lembrando daquela pessoa, ou não da situação de perda, mas sempre lembrando, o pensamento está sempre vindo ao nome e à imagem daquela pessoa. Como isso acontece frequentemente e o que na questão da psicologia ela é? A questão do apego, né? Ela teve um apego muito grande a essas 2 ou 3 pessoas, né? Teve um significado muito grande na vida da pessoa, nas memórias que ela tem. E eu não vejo problema quanto a isso. Seria só ruim ou anormal se a pessoa nessa condição ela não conseguisse trabalhar, ela não conseguisse se relacionar, não conseguisse sair, fazer as suas atividades. Mas na verdade a gente sempre traz na memória as pessoas queridas, né? As coisas boas que nós aprendemos, os momentos bons que nós passamos ali com essas pessoas. Não vejo problema, desde que isso não atrapalhe a vida social dela, né, a vida familiar, enfim, o dia a dia da pessoa. Agora a saudade, as boas lembranças, né, não tem problema não. Significa assim, que se você tem essas saudades é porque você teve muita afinidade com essa pessoa. Geralmente, e se você não lembra das outras, porque o grau de afinidade era menor. Isso é dentro da... Geralmente é o que ocorre. Eu só sinto falta de algo que me foi importante, o que foi de muito valor para mim. Entendi. É interessante. Agora, em relação a essa situação da perda, o que o senhor tem mais a dizer? Nós já estamos chegando já praticamente ao nosso final de programa. O que faltou? O que o senhor tem ainda a acrescentar nesse assunto que a gente entrou aqui? Tá certo, só vou falar já agora virado para os nossos queridos participantes. Então, assim, o que eu posso falar é que a morte é um fator que, mais cedo ou mais tarde, nós vamos ter que encarar com família, parentes, amigos, né? E você que nos assiste, talvez você esteja passando por isso. E o que eu digo para você é que em breve essa sensação de vazio, de tristeza, de dor vai diminuir, até você conseguir administrar de forma mais assertiva essa nova situação. Então não se desespere. Nesse momento parece que essa dor nunca vai passar. Às vezes você não sabe o que vai ser do seu futuro a partir desse momento da perda dessa pessoa amada, dessa pessoa querida. Mas tenha esperança, você está aqui. E o que eu falo sempre para meus pacientes é: quando nós amamos alguém, essa pessoa ela nunca morre para nós. Porque nós levamos ela no nosso jeito, na nossa forma de pensar, de se comunicar. Então eu diria que parte da essência da pessoa vem para a nossa vida, para a nossa história. E nós somos continuação desse aprendizado, dessa convivência, do que cercou essa amizade. E eu gosto de pensar nisso, que traz uma sensação de conforto, né? É como se a pessoa ela estivesse vivendo através de mim, através das minhas escolhas, das minhas atitudes com relação à vida, às pessoas. Então entenda isso, no seu coração essa pessoa ela nunca vai morrer. E se apega às boas lembranças, né? Não fique lembrando ou só pensando nos momentos que ela sofreu, que estava ruim, mas pense nos momentos agradáveis que vocês estiveram junto,
as coisas legais, as coisas boas, as conquistas talvez que vocês tiveram. E tudo isso tem que ser memórias bom, que faz parte da sua vida, né? Então meu conselho é esse. É isso aí. Então a gente aqui vai chegando ao final da nossa live aqui do programa Variação, e não temos ainda, não decidimos se vai ser semanal ou se é quinzenal. Podemos decidir nesse momento? Podemos, assim, eu gosto de estar aqui com vocês, mas assim, ultimamente a gente tem tido muito trabalho, né? Então devido a isso aí a gente vai tentar ajustar o tempo para ser quinzenal, para conseguir dar essa assistência e trazer sempre alguma palavra, algum aprendizado para todos. Certo, então daqui a 2 semanas, né? Fora a próxima quarta-feira, na quarta-feira, né? Isso. Então fora a próxima quarta-feira, na outra estaremos aqui com um novo assunto que estaremos divulgando qual será o assunto no decorrer desses dias. Então, doutor, uma pergunta de praxe: aonde a pessoa encontra o Dr. Maurício Ramos? Hoje nós estamos atendendo ali no laboratório da Biomed, segunda, quarta e sexta-feira. Então a gente faz atendimento lá para as pessoas. E no momento no público eu estou atendendo uma vez por semana lá no CAPS, que fica ali próximo no Uruará, na Vila Betel. Então estou atendendo hoje esses 2 lugares, na Biomed e também no CAPS. Também estou atendendo no IATAI, mas no IATAI já é os alunos mesmo, né, os funcionários, né? E aí, quem quiser os nossos atendimentos, a gente está trabalhando dessa forma. Quem tem dificuldade para sair ou está com medo, nós também fazemos atendimento online. E aí é só depois me procurar. A gente pode deixar o nosso número aqui, né, na TV e disponibilizar. E a gente atende por videochamada também de forma online. Certo. Tem esse número que está na tela o tempo todo. Você pode mandar uma mensagem via WhatsApp para esse número e nós estaremos repassando o número do Dr. Maurício Ramos. Na próxima live já estaremos também com o número na tela para que você possa entrar em contato diretamente com ele para poder verificar sobre o assunto que for de importância para você, que ele possa contribuir, né, para que possa melhorar a situação. Então, doutor, o senhor falou diretamente à pessoa, agora as suas considerações finais para que a gente possa encerrar nosso programa. Ok, obrigado, Célio, pelo convite, estar aqui com vocês mais uma vez. Queremos também agradecer a você que participou, que deu aí a sua audiência, né? Eu espero que essas palavras que nós conversamos aqui possa ter ajudado você, ajudar a sua família. E estamos à disposição de vocês a cada 15 dias para trazer algum assunto, que nem o Célio colocou. Você pode sugerir e aí a gente já trabalha já para falar, né, desse assunto e trazer algum grau de instrução e melhora para a tua vida. Muito obrigado a todos. É isso aí. E na próxima quarta-feira, se nós tivermos um outro assunto a conversar, uma outra pessoa, estaremos aqui trazendo também para poder a gente ocupar esse horário de meio-dia da quarta-feira, para que não tenha esse ato, né, da nossa conversa a cada 15 dias. Sim? Então estaremos aqui já na ativa com a live da TV Vale do Uruará. Eu agradeço mesmo a participação de todos, inclusive aqui a Simone Souza, que entrou logo após que eu falei os nomes também. O Ziel Santos também participou aqui com a gente. E agradecemos mesmo a sua audiência e até a próxima live aqui do programa Variação, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado a todos pela audiência.